Salve, salve! Eu sou Israel Catar, um dos representantes da Casa Tradicional, e hoje vou estar ministrando a oficina de rodagem e assistência técnica. Essa oficina é do projeto Casa Capacita, como vocês podem ver aqui, Casa Capacita, e são uma série de oficinas voltadas para a área de produção de eventos. E uma delas é de rodagem, onde eu vou estar ministrando hoje, beleza? Vamos lá. O que é um hold? Tenho certeza que todos vocês já foram a algum show e viu entre uma banda e outra, ou até durante o show, uma correria de uma silhueta de um lado para o outro no palco. E geralmente isso é um hold, né? Vamos lá. O hold desempenha um papel fundamental nos bastidores de show e eventos musicais. Ele é responsável por montar e desmontar todo o equipamento no palco, garantindo que tudo esteja bem ligado e em conformidade com as exigências dos músicos e artistas. Então, assim, a nossa função, a função de hold num show, num evento, é justamente isso. Fazer com que tudo esteja ligado certinho para que a banda, o artista possa fazer sua apresentação musical da melhor forma possível. Então, a gente sempre vai estar, sempre não, grande maioria das vezes a gente vai estar ligado com o palco e também com o som. Em alguma ocasião ou outra, pode ser que a gente faça alguma coisa fora disso, mas geralmente é isso. Além disso, o hold acompanha uma banda ou grupo musical em todos os espetáculos, chegando muito antes dos artistas e músicos para realizar a montagem. Como a gente tem a função de montar, preparar para a banda chegar e vir fazer o show ou sua passagem de som, a gente tem que chegar antes para observar como é que está a cena, preparar para o músico e a banda chegar, tá tudo pronto ou bem encaminhado para chegar, plugar seus instrumentos, montar seus instrumentos, fazer a passagem ou show e finalizar. Então sempre a gente sempre tem que chegar antes dos músicos da banda e é bom sempre chegar um pouco antes também do horário marcado. Vamos dizer assim, 10 horas é o horário que começa a passagem de som. Então é bom que a gente chegue 20 minutinhos, meia hora antes, sempre para a gente poder estar com tempo e não ter que fazer as coisas correndo. Durante o espetáculo, o hold precisa estar sempre atento para resolver qualquer imprevisto ou problema técnico, além de auxiliar os músicos conforme a necessidade. Após o término do evento, o hold também é responsável por desmontar todo o equipamento e guardá-lo, sendo tanto o primeiro a chegar quanto o último a sair. Igual eu falei, não só o primeiro a chegar para montar, para saber como tudo está acontecendo, mas também como o último. Então, assim, a gente vem antes, prepara para a banda chegar, para o artista chegar, fazer sua passagem de som, sua apresentação. Durante também a gente tem que estar atento para qualquer imprevisto, qualquer coisa que venha a acontecer, que precise de uma solução, a gente vai estar lá para isso. E também no término, para a gente fazer toda a desmontagem, guardar tudo e então, assim, a banda vem, faz o show, acontece o show, o festival, e a gente chega antes de começar, durante, e acabou também o festival, a gente ainda fica depois para que a gente possa desmontar e guardar tudo. Então, é uma função que a gente chega muito antes e muito depois. É uma rotina que exige muito esforço físico e mental, com poucas horas de sono. Então, assim, geralmente, como a gente trabalha com evento, é outro horário. Geralmente, o evento é de noite, show é de noite. Vai ter todo tipo de evento. Evento que começa de manhã e acaba de tarde. Mas uma grande maioria dos eventos é noturno, é virando noite. Então, precisa de ter essa noção de que a gente vai perder umas noites de sono, esforço físico, um serviço, uma profissão que exige esforço físico. A gente anda muito, fica muito tempo em pé, exige um pouco de força física para carregar algumas coisas. Então, mesmo que a gente esteja
dentro de um palco, acaba que a gente vai e volta muito, passando cabo para buscar uma coisa ou outra. Então exige um esforço físico e também mental, porque é desgastante, a profissão exige, entendeu? Mas que oferece uma vida emocionante e cheia de vivência. Então, assim, a gente está sempre atendendo várias bandas, vários músicos, vários tipos de eventos e musicais, então acaba que, assim, a gente tem várias vivências e vive muitas emoções. Emoções pode ser emoções boas e pode ser também emoções ruins. É uma caixinha de surpresa. A gente sempre espera que seja tudo certo, que dê tudo bom, mas às vezes acontece uma surpresa e uma surpresa e outra que não é muito agradável. Então, assim, vai oscilando. Coisas boas, coisas ruins. Então, você não pode ir muito achando que é uma vida de flores, entendeu? Porque tem seus espinhos. Vou botar um videozinho aqui. Quer dizer, vamos ver se vai, né? Ixi, não quer ir não. Poxa, eu tinha botado um videozinho aqui. Vamos ver se ele vai assim. Assim vai. Top. Vamos fazer a virada de palco. As marcações aqui no chão. Valeu, meu camarada. Vamos lá. Obrigado, meus amigos. Tamo junto, mano. Valeu. Vamos ver. Por exemplo, tá rolando uma troca de palco aí. Essas são as pessoas que ficam correndo de um lado pro outro durante o palco. Tá rolando isso do jeito tocando, mas é essa correria. Pegar o último módulo de praticável. Vamos que não pode parar. Esse cara aí que tá filmando provavelmente pode ser um diretor de palco, ou algum técnico, ou alguém da banda, né? Esse é o produtor de palco, hein? Tamo junto, Marlon. Produtor de palco, um diretor de palco, né? Enfim. Vamos voltar para a apresentação aqui. Então, assim, é bem corrido, você vê que é uma parada meio caótica, mas ele está acontecendo de uma forma massa. O que um hold precisa saber? Essa profissão exige disciplina, planejamento e habilidade técnicas e musicais. Primeiro, disciplina. O hold ele tem que ser disciplinado, porque a gente tem que seguir um cronograma. Todo show vai ter um cronograma, vai ter uma série de coisas para acontecer que tem que ser na hora. Então a gente tem que ter uma disciplina com horário, tem que ter uma disciplina com a montagem de um show, da apresentação. Tem que ter uma disciplina obedecendo, vamos dizer assim, sem ter tanto ego. Então, assim, às vezes eu sei montar coisas de uma forma, só que a banda exige que monte de outra. Então, tipo assim, se a exigência é que monte de tal forma, que faça desse jeito, a gente como hold tem que executar isso. Ah, mas eu sei assim, eu aprendi assim, eu acho que é melhor assim. Não pode ter um ego no hold, entendeu? A gente tem que estar sempre atento para fazer a melhor forma e também a forma que a banda exige. Se você tem algum conhecimento, algum toque que você pega e fala, mano, eu acho que assim vai ser melhor, você pode até chegar num técnico de som, num hold da banda, ou no produtor e dar essa ideia. Mano, eu acho que dessa forma vai ser melhor. Mas mesmo assim a gente está para cumprir uma necessidade da banda, para cumprir uma necessidade do festival. Então, assim, a gente tem que estar aberto para essas coisas. Então, tem que ter disciplina, beleza? É um serviço puxado, é um serviço que exige. Então, a disciplina também entra nisso. Não pode ter corpo mole. Tem que ter disciplina, mesmo eu estando cansado. Se eu tenho que fazer algo, eu vou lá e faço, entendeu? Planejamento. Planejamento tem que ter, porque é uma série de coisas que vai acontecer durante o dia, durante o festival, durante o show. Então você tem que ter um planejamento. Vamos montar assim que vai ser mais rápido e vai ser mais eficaz, e vamos desmontar assim porque vai ser mais rápido e mais eficaz. Então tem que ter um planejamento e tem que ter habilidade técnica e musical. A habilidade técnica é uma habilidade mínima para que você consiga montar
microfonar o instrumento, montar um instrumento, montar um monitor, montar uma via de fone. Você tem que ter um conhecimento técnico mínimo para que você consiga receber uma banda e executar o que ela exige. E a habilidade musical não é tão necessária de ter, mas dependendo, se você estiver prestando serviço para uma banda, para um músico, você tem que ter uma habilidade musical, saber afinar um instrumento, como é que você toca aquele instrumento. Você não precisa saber tocar o instrumento, mas se você sabe fazer som com aquele instrumento, por exemplo, uma guitarra, tu vai pegar as cordas e vai sair o som, uma bateria tu vai bater a baqueta. Então tu sabe pelo menos como fazer sair som do instrumento para que o técnico consiga pelo menos regular e preparar o som, né? Além de disposição para lidar com longas horas de trabalho e bastante esforço físico e mental. Foi aquilo que eu já falei. Exige esforço físico e mental e também exige serviços longos. Então muitas vezes vai chegar de manhãzinha, vai sair de noite, de madrugada, e algumas vezes você virando dia ou dias. Acontece. O road trabalha com colaboração com o técnico de som, diretor de palco e produtor para garantir que todas as exigências dos artistas sejam atendidas. O road responde vários profissionais. Então a gente vai responder ao diretor de palco, e vai responder a um técnico de som, e vai responder a um produtor. O road, ele é a ponte entre o músico e o técnico de som. O técnico de som, ele vai pegar o som e vai processar. Mas para isso, ele precisa que o som chegue até ele. Então o road é a ponte da fonte sonora, seja uma voz, um instrumento tocado, até o técnico de som, para ele receber essa informação e processar, aumentar, baixar, botar mais agudo, mais grave, enfim. Então a gente tem que fazer com que o som chegue da melhor forma possível ao técnico de som. Isso inclui muitas coisas, como você monta o instrumento, a posição de microfone, se plugou e está dando algum rame, alguma interferência nessa conectividade que você fez, nessa montagem que você fez, você tem que solucionar ela, entendeu? Aconteceu esses dias que montaram, não lembro como é que foi bem a situação, mas montaram algo e ele pegou, falou com o técnico de som, tá bom? Aí o técnico de som falou assim, tá bom. Aí ele falou assim, então vou mudar minha pergunta. Resolveu? Aí o técnico falou, não resolveu. Então assim, tem mais ou menos e tem o bom. A gente tem que deixar bom. Se a gente não conseguir deixar bom por N motivos, a gente tem que conseguir fazer pelo menos mais ou menos que dê certo, tá ligado? É isso. Mas o ideal é deixar bom. Mas vai ter muitas coisas que podem levar com que a gente não consiga fazer o bom, por falta de equipamento, da empresa de som, por talvez clima, por tempo, enfim, N situações pode fazer com que a gente não chegue no bom, mas a gente tem que conseguir um mínimo razoável para que aconteça. Para garantir que todas as exigências dos artistas sejam atendidas, desde a montagem até o fim do espetáculo. Entender de equipamentos de som como amplificadores e instrumentos musicais, mix, tipos de cabos e conectores, entre outras aparelhagens. Saber ler e executar um RAID técnico, além de ter uma noção básica de som. Tudo isso é muito importante para a gente. Entender de amplificadores é uma coisa que a gente vai lidar muito em shows e eventos. Instrumentos musicais, a gente não precisa saber tocar eles, mas a gente precisa saber o nome, conhecer como que ele é, se é um instrumento de ataque, né? Tipo um instrumento percussivo, onde o som dele sai através de um ataque, se é um instrumento de corda, se é um instrumento de sopro, e pelo menos como que eu faço para captar o som dele, é muito importante saber isso. Mix, que são uma infinidade de mix, cada mix vai ter uma forma de captação diferente. É importante saber
como que esses mix são usados, em que instrumentos são usados, beleza? A gente vai passar por tudo isso, pelos mix, pelos amplificadores, pelos DIs e conhecimentos mais técnicos. Tipos de cabos e conectores, existe uma infinidade de cabos de conectores, P10, XRL, RCA, vários cabos vão ser conhecidos por nomes diferentes, por exemplo, XRL é conhecido por Canon também, então tipo, existe uma série que é importante saber. A gente vai estar encontrando esse tipo de conectores, esse tipo de cabo no nosso dia a dia, entre outras aparelhagens. Enfim, é uma infinidade. Todo dia está modernizando, todo dia está aparecendo algo novo, então a gente tem que saber essas coisas, tem que estar buscando nos formalizar, entendeu? Saber ler e executar um RAID técnico. O RAID técnico é um documento onde mostra todas as exigências que o músico necessita, que a banda necessita para fazer um show, né? A gente vai passar também pelo RAID técnico, além de ter uma noção básica de som e elétrica. Essa noção básica de som elétrica, você não precisa ser um técnico de som, mas você precisa saber o que é um médio, o que é o grave, o que é um agudo, se o som está alto, se está baixo, uma noção mínima. E de elétrica também, por conta da voltagem. Em cima de um palco, pode acontecer muito de ter sons, energia 110, 220. Então a gente precisa saber como reconhecer isso. Os equipamentos igual à energia têm suas voltagens, então vai ter equipamentos de 210, 220, e é importante saber isso, beleza? Em resumo, o Road desempenha um papel essencial nos bastidores, garantindo que o espetáculo aconteça conforme planejado e que os artistas tenham todas as condições. Então, assim, a gente tem que estar à disposição, igual eu falei, planejamento, habilidade, disciplina para receber um rider, para executar isso, não fazer corpo mole. Aqui tem uma série de equipamentos, esses aqui de cima, por exemplo, são os DIs, aqui são mix, existe uma infinidade de mix e suas funções. Aqui embaixo são amplificadores, existe vários de guitarra, de violão, grandes, pequenos, com cabeçote, sem cabeçote, enfim. Também plugs, vão ter infinidade de plugs, a gente vai passar também por isso, e também uma série de instrumentos. Mercado de trabalho. Nessa parte, vou falar um pouco dos mercados de trabalho. É um mercado que muitas vezes tem espaço e outras vezes é bem concorrido. Então, assim, por exemplo, carnaval, festa junina, final de ano, que são grandes temporadas de eventos, festivais e show, acaba tendo uma grande oportunidade de trabalho, e tem as fases que é fora de época de grandes festivais e shows, que acaba sendo mais concorrido, beleza? O trabalho de road na maior parte das vezes, um trabalho freelancer. Então, grande parte do serviço de um road é através de contratos de boca a boca, alguns contratos feitos, mas é um serviço freelance, né? Então, dificilmente você vai ser fichado. Quem ficha ou são empresas ou produtores que ficham um profissional ou outro, mas na grande maioria é freelance. A maioria das bandas artistas contratam por serviço. Por isso, se você quiser seguir essa profissão, prepare-se para trabalhar com vários contratantes. Igual eu falei, como a gente geralmente é freelance, a gente vai trabalhar um dia para um festival, outro dia para uma banda e outro dia para uma empresa. Então a gente sempre vai estar lidando com várias pessoas, contratando nosso serviço, entendeu? Então vai ter donos de empresa, produtores de festival, enfim. A gente sempre vai estar lidando uma gama de pessoas, contratantes, né, no caso. Todos os eventos que possuem equipamentos de som, iluminação e vídeo precisam de um road, e não é preciso ter muita formação específica para entrar na carreira de road. Também, dificilmente alguém vai chegar e vai pedir para você uma formação, né? É muito importante você se formalizar, você estudar, ter curso, sacou? Mas não é uma coisa que alguém vai te exigir isso. Vai ter serviços
que vai exigir seu portfólio, exigir formação e outros não. Igual eu falei, muito importante você se formalizar, se preocupar em fazer seu portfólio, comprovação de serviço, de conhecimento, mas não é uma coisa que você vai ter todo dia alguém te cobrando por isso. No entanto, é preciso ter algum conhecimento técnico e musical se você quiser ter sucesso nessa profissão. Igual eu falei, você tem que ter um mínimo para você conseguir executar, receber uma banda e fazer o show e a apresentação dela. É claro que a prática e a experiência profissional te darão uma grande bagagem, mas é importante ter alguns conhecimentos técnicos antes de começar a trabalhar. Muita coisa você vai aprender realmente na vivência. Quem vai entrar na carreira de road pode ter até muito conhecimento, mas muita coisa prática, alguns toques, algumas manhas você vai aprender no dia a dia, na prática, entendeu? Então, esse curso, por exemplo, eu quero passar. A ideia é passar um conhecimento mínimo para você ir lá, conseguir executar e se desenrolar. Mas tem que estar atento, observando e sendo curioso para crescer na carreira. O road é quase como um anjo da guarda, que está ali e que vai resolver todos os problemas. Por isso, quanto mais conhecimento técnico, melhor. Realmente, um road, quando um festival, um show, uma banda contrata um road, ele está querendo realmente um anjo da guarda. Então, assim, a nossa função realmente estar ali e cuidar dos músicos, da banda, do festival. Vai depender do tipo de contratação que você vai estar recebendo. E é realmente igual um anjo, que você vai estar ali cuidando e deixando o músico confortável, a banda confortável, para eles conseguirem fazer sua melhor performance possível. Então, todo o cuidado que você tiver com uma banda é muito importante, entendeu? Com um festival, com um show. Vou falar agora aqui um pouco dos tipos de road, beleza? Existem 4 tipos de roads. Então, assim, vamos falar como degraus, beleza? Vou começar do mais baixo, subindo. À medida que for subindo, vai aumentando. Os mais baixos acaba tendo um serviço mais pesado, muda o conhecimento técnico de cada degrau e também muda as horas trabalhadas e também o cachê muda, beleza? Vou começar pelo road de empresa. O road de empresa, ele é o road que vai trabalhar para uma empresa que aluga som, aluga equipamentos para grandes festivais, show. E o serviço acaba sendo mais puxado, porque se você trabalha para uma empresa de som, muito provavelmente a empresa de som vai ter um galpão onde vai ter um monte de som lá. Então a função do road de empresa começa no galpão, separando o som, carregando esse caminhão. Muitas empresas de som têm carregadores e o ideal é a empresa de som ter o carregador para que o road não precisa fazer a função de carregador, mas também muitas empresas não têm carregador e essa função acaba caindo para o road. Então você separa o som, carrega o caminhão, vai do caminhão até o local do evento. Após o local do evento, você descarrega o caminhão, se não tiver o carregador. Se tiver o carregador, ele vai fazer essa função de carregar, descarregar o caminhão, seja na montagem ou na desmontagem, mas se não tem, isso sobra para o road, montar o som, operar o som durante o show, no final, desmontar, botar no caminhão e voltar para o galpão. Então é um serviço puxado, exige muitas horas de serviço e acaba que a remuneração não é tão boa quanto os outros tipos de rodagem, beleza? Aí eu tenho um videozinho aqui, só para a gente visualizar mais ou menos como é que é. Beleza? Vamos lá. Vou botar aqui a velocidade maior, a gente não tem muito tempo. Então, assim, você vê que estão do equipamento são muitas vezes estrutura de palco, então acaba que hoje tem que montar o palco,
muitas empresas de som têm estrutura de iluminação e a gente tem que estar fazendo essa função de não só montar o som, mas montar a estrutura de iluminação. Você pode ver que estão indo ali, vão montar agora a iluminação. É um serviço que também existe o técnico de iluminação, que é responsável pela iluminação, mas às vezes acaba o road tendo que fazer essa função, né? Por isso que esse curso é de assistência técnica também. A assistência técnica tem que suprir toda a necessidade de uma empresa de som, por exemplo. Eles estão montando, vai mostrar aí na hora do show. Durante o show o road também opera, como você pode estar vendo aí. E ao termo do jogo, igual vai acontecer aí, o road ainda desmonta e vai no caminhão novamente. Vou voltar para a apresentação. Então é um serviço que acaba sendo um pouco puxado, né? O road de festival ele tem uma outra função. Geralmente o road de festival ele é contratado por um grande festival, pode ser um road de show ou de festival, enfim. E ali é uma certificação da produção de que, além da empresa de som, além dos roads da empresa de som, vai ter alguém contratado pela produtora do evento do festival para garantir que tudo aconteça conforme, que a gente consiga atender todas as bandas e artistas que vão se apresentar naquele show ou naquele festival. Então, assim, aí a gente não presta mais serviço para um dono de empresa, a gente presta serviço para um produtor de festival, né? Então, assim, vou dar um exemplo, assim, por exemplo. Um festival vai acontecer sexta, sábado, domingo. Na sexta-feira, o show começa 6 horas da tarde. Mas antes do show começar, as bandas vão para fazer a passagem, para checar o som e deixar tudo montado certinho, né? Então, assim, para você entregar um palco montado numa sexta-feira, muito provavelmente você vai começar a montagem na quinta-feira. Então, beleza. O road de empresa, vai pro galpão, separa todo o material, leva até o local do evento, monta na quinta-feira, termina de montar a estrutura de noite. Aí na sexta-feira de manhã, 10 horas, um exemplo, começa as passagens de som. E aí o road de festival chega nesse momento, na hora que vai começar as atividades do festival, que começa na passagem de som. Então, assim, já foi um trampo que ficou mais leve, um serviço que ficou mais leve. No final do festival, a última banda tocou, ele garantiu que a banda fez o show certinho, desmontou todas as coisas da banda, já foi por uma van, pro caminhão, cada músico levou seus instrumentos. Acabou o festival, acabou o serviço do road, ele pode ir embora. E o road de empresa continua lá para desmontar o som. Então, o serviço ficou mais leve, mas o conhecimento técnico acaba tendo que ser maior, porque você vai atender coisas mais específicas de banda e também o cachê muda. A ideia é ir melhorando. Após o road além do road de festival, tem o road de banda. O road de banda ele presta serviço para uma banda, então o serviço também muda, fica mais leve e também o conhecimento técnico é outro. Como você está atendendo uma banda, você tem que saber executar algumas coisas de exigência da banda. Então, por exemplo, é uma banda que é de rock, então eu tenho que entender de guitarras, de baixo e bateria, entendeu? Então, tipo, não tem como eu não entender, por exemplo, não saber montar um mínimo de uma bateria e atender uma banda de rock que tem uma bateria, entendeu? Não faz sentido. Então, o conhecimento acaba sendo, vai aumentando, sendo um conhecimento mais técnico voltado para o lado dos músicos, que eu vou estar atendendo os músicos de uma banda, montando seus instrumentos. Então, assim, o conhecimento técnico muda e também o cachê muda e as horas de serviço. Vou voltar no exemplo do festival. Os roads da empresa foram na quinta-feira para montar, na sexta-feira começou a passagem de som, onde os roads de festival chegaram lá de manhã cedinho para preparar a passagem de som da banda, e aí entre o road
da banda, que vamos dizer que a passagem dele é meio-dia. Então ele vai chegar lá um tempinho antes, igual eu falei, o Road tem que ter a disciplina de chegar um pouquinho antes para ver se tá todo mundo nos conforme. Chegou meia hora antes, chegou, passagem é meio-dia, chegou 11h30. Chegou, viu, começou a montar a passagem de som. Então, tipo, ele já não chegou tão cedo. Ele pegou, montou a banda fez a passagem, ele certificou que a banda montou tudo que precisava, do jeito que precisava, garantiu que a banda vai voltar certinho, então tipo, vai confirmar se tem a marcação de palco, se vai marcar o mapa de palco, ele vai garantir para que na volta volte certinho, desmontou a banda, guardou no cantinho, certificou que tudo está guardado certinho, acabou o serviço dele. O show dessa banda começa 10 horas e a passagem acabou 2 horas. O serviço dele acabou. Ele vai ter a tarde livre e o começo da noite livre. Ele pode voltar pro hotel, se for de outro estado, ou ir para casa, ou fazer outro serviço no shopping, comer um sorvete, enfim. O serviço dele, primeira parte, acabou. Depois ele tem que voltar da mesma forma. Antes de começar o show, vamos dizer que o show começa 10 horas e tem meia hora de montagem. Então ele vai chegar ali meia hora antes. Ele vai chegar 9 horas. Começou a montar as coisas dele, tirou as coisas do cantinho, foi preparando para fazer a montagem. Acabou a banda, limpou o palco, ele vai levar as coisas da banda, vai montar, certificar que tudo está certo, chegou tudo certo, via de fone, monitor, os instrumentos tá tudo certo, vai ter o show, operar durante o show, dar toda a assistência para a banda, para o músico durante o show, quebrou uma corda, ele vai lá, toca guitarra, se tiver outro encordoamento, ele troca encordoamento, deu algum problema no microfone, ele arruma, repor as águas, você vai ser o anjo da guarda durante o show. E ao finalizar, tirar tudo do palco e guardar e certificar que tudo foi para o seu devido lugar. Se vai para a van, volta para a van, se vai para o carro, certificar que chegou tudo no carro. E o serviço dele acabou. Aí vamos dizer que além dessa banda, vai ter mais 3 shows. O road de festival continua e além do festival, o road de empresa ainda vai acabar o festival e ainda vai ficar desmontando. Então o trânsito ficou mais leve, entendeu? E a gente tem um videozinho aqui também, vou botar um videozinho, pra vocês darem uma olhada. Igual as outras estações, eu vou dar uma acelerada, beleza? Vocês estão montagem da todinha, né? Então, tipo, eles chegam, tudo certinho, fazem toda exigência da banda. Eita, a gente faz isso comigo não, poxa. Deixa eu abaixar o volume um pouquinho. Pô, a internet sacaneou. Enfim. Aí é que eles vão pegar, montar a mesa de som deles, trazer os instrumentos, microfonar. Após isso, eles vão operar, estar dando assistência para a banda, para os músicos. Realmente deu um BOzinho aqui. E no final vão guardar os instrumentos. Eles estão trazendo a própria mesa deles, montando todo o sistema, montando a energia que é necessária, plugando os mix, tudo que a banda necessitar de serviço de montagem, de assistência, os roles da banda vai estar dando. Aí, por exemplo, na bateria, aqui o jogo acontecendo, o road sempre vai estar de um lado ou do outro ali atrás, sempre observando para qualquer possível situação que ele precise solucionar, entendeu? E igual eu falei, ao final ele vai pegar e guardar tudo e voltar para os seus carros, né? Para onde for, para o carro, para uma van, enfim. Além do road de banda, tem o road de músico, que são os guitar tech e o drum tech. Aí vai fechando o nicho, não sei se vocês observaram. Então, tipo, antes tinha que atender um aparato de coisas, depois teve que atender só um festival, algumas bandas. Depois você tem que atender só uma banda, então só uma quantidade de músicos. E o road de música ainda é menor ainda, que você vai ter que atender 1, 2 ou 3 músicos no máximo, igual guitar tech, guitarra técnico, fazendo uma tradução bem literal, né? Então, tipo assim,
roads de cordas, drum tech, road de bateria, que são mais tradicionais. Mas acontece às vezes de ter road de harmonia e road de percussão. Enfim, mas o nicho vai fechando, entendeu? O guitar técnico, já fala, técnico de guitarra. Então é um road que é voltado para as cordas, para a guitarra, e o drum tech voltado para a bateria, né? Tem uns videozinhos bem rapidozinhos. Vou abrir aqui. Esse aqui é um road de um tech. Quando você se sente bem, você faz o bem. Querido e gentil leitor, quando alguém escolhe seguir o coração em vez da cabeça, é comum que a razão seja abandonada. So here I am side stage, tuning guitars and Assim, ele vai estar lá no show durante afinando as cordas, trocando os gordos lá, né? O case também dele acaba sendo diferente, né? Por exemplo, dizer que o case dele importa ele botar ali um instrumento para poder tocar, poder fazer um instrumento. E eu botei também um hold em ação. Esse é um vídeo que é do que eu vou botar no Instagram. No lugar da tela porque a corda quebrou. O músico pro road, o road já chegou contra a guitarra, pulou o cabo, voltou a tocar. Road correia, acabou. Essa é a função do road. O show não parar, né? Então assim, atentos e dispostos e ter a disciplina de estar durante o show ali, ó, aqui, atento, e não ficar dando rolê, aproveitando o show. A nossa função é estar no palco e prestando atenção, né? Então assim, você viu o Guitar Tech, ele tem um tipo específico de serviço, de conhecimento, ele tem que ter mais conhecimento com cordas, sobre guitarras, baixo, ou dependendo, se ele for um road de harmonia, ele vai ter que saber de outros instrumentos, né? Mas exige um conhecimento técnico mais específico para a função que ele vai estar exercendo ali. E da mesma forma, o drum tech, ele vai ter um conhecimento mais voltado para o lado da bateria, ou se for um road de percussão. E tudo muda. A regulagem de uma bateria é totalmente diferente de uma guitarra, justamente por serem instrumentos diferentes, né? E as ferramentas mudam, o muda. Que tanto não tem, se não tiver querendo. Aqui é um road bater, então tipo, ele pega, sabe bater como o músico gosta, ajustar tudo, inclinação de um prato, inclinação de um tom, de uma caixa, sabe trocar uma pele, afinar uma pele de bateria, entendeu? Isso, a gente não vai ter muito tempo. E tenho aqui também um vídeo de um drum tech em ação, né? Esse vídeo também é um vídeo que é bem massa, um vídeo clássico também, no da rodagem. Vocês podem ver aqui que a pele deu necessário mais ou menos. Ele tocou olhados com o road já se preparou. E ele continua fazendo show, o road vai ali, bota uma bateria, uma caixa reserva, como ele é um ele vai ter pele, ele vai ter uma bateria
do reserva, né? Isso. Depois ele faz um leve reajuste para estar tudo regulado certinho, né? Vou entrar aqui nas funções promissoras, né? Tipo, como você pode subir na carreira acima de um hold. A gente tem o diretor de palco, que é o cara que coordena tudo isso. Num palco acaba sendo um caos. E então, tipo, precisa ter alguém que coordene, que é a função do diretor. Como nesse caso aqui. Tem tempo, bateria sendo montada, instrumentos sendo passado, ao mesmo tempo outra banda montando outra coisa, ao mesmo tempo tem mexendo no LED. Então tem que ter coordenação de todo esse caos, que quem faz essa função geralmente é o, né? Para coordenar tudo isso, certificar que tudo vai conforme o planejamento do show, do festival. E acima acima do diretor de palco, a gente tem um técnico de som, que também é uma função muito promissora. O técnico de som é a pessoa que processa todo o som que é captado no palco da banda. Então ele é a pessoa que vai botar mais médio, mais grave, mais agudo se precisar, vai aumentar, baixar um monitor, uma via de fone, e vai regular tudo isso. Então, tipo, também é algo que a gente pode se especializar e subir um degrau na carreira, né? Aqui também eu botei um videozinho, né? De um show ao vivo, né? E como é que é a visão, o que ele tem que fazer. Então, aqui ele está aqui regulando, mas ele está regulando o som. É o show do Wesley Safadão aí, como vocês podem ver. E ele vai estar ali para certificar de que o show está acontecendo tudo certo, né? E aqui tem uma brincadeirinha que é um pouco brincadeira, mas também acaba um pouco real, né? Enfim, esse vídeo é uma paródia, uma briga, mas é real. Um técnico de som, ele pega o som que tá, vamos dizer assim, um caos, e realmente consegue pegar e fazer uma mágica com o som, né? E deixar tudo bonitinho, para a apresentação acontecer da melhor forma. Claro, um músico que sabe usar técnicas de canto, técnicas de tocar, é muito melhor para ele, para um técnico de som regular esse som. E se o hold e a empresa de som tem, se a empresa de som tem um equipamento foda, um equipamento de qualidade, tem um hold que sabe fazer essa ponte para um som chegar muito bom para o técnico de som, o técnico de som vai conseguir exercer melhor a sua função. Por isso que é um trabalho em conjunto. A gente precisa ter um equipamento
que seja bom. A gente precisa de ter um hold, um profissional bom que consiga pegar e ler e executar, fazer essa montagem, fazer com que chegue bem para o técnico de som, um técnico de som bom também para que consiga regular e fazer um som ficar de ótima qualidade. Então assim, você pode às vezes ver em vários shows, festivais, que às vezes o som começa e aí à medida que vai passando ele vai melhorando, chega no final o som tá limpo, tá bonito, tá perfeito, porque é isso. Cada música vai passando, o técnico vai esmerando, vai regulando algo, mudando uma coisa ou outra, e no final o show fica muito bom. E as ferramentas também que o Rode precisa, né? É importante a gente ter uma maleta cheia de ferramentas para que a gente consiga resolver várias soluções. E aqui eu botei umas. Jogo de chave de Fender, de Philips, chave Allen, parafusadeira elétrica, tipo, vai ter momentos que uma parafusadeira elétrica vai ajudar sim, em outros momentos você pode ter só uma chave de Fender, que não tem problema. Eu não tenho uma parafusadeira elétrica, por exemplo, não vejo a necessidade para o meu tipo de serviço, para o meu tipo de rodagem, mas se você tem uma, em algum momento você vai usar, afinador, acessórios de roda, tarraxa, ferro de solda, cabo extra, vários tipos de plugs e de jacks, cordas, limpa-contato, potenciômetro, fusível, correia extra, estante, álcool, remédio, repelente contra excesso, isqueiro, fósforo, saco de dormir, barraca de campo, GPS, pneu de estepe de diversos tamanhos, anticongelante para gasolina, spray de pimenta, metralhadora, lança-chamas. E aí foi uma brincadeira, claro, né? A gente não precisa de tudo isso, mas a gente precisa estar pronto para qualquer exigência que aconteça durante o show, durante o festival. A gente precisa ter uma ferramenta que a gente vai solucionar o problema ali, beleza? Então, assim, por exemplo, fui fazer uma rodagem e aí me pediram uma xuxinha e eu não tinha uma xuxinha, né? Eu falei assim, pô, velho, vou aderir uma xuxinha, porque é uma banda que eu atendo que tem, os músicos têm cabelo grande, então, tipo assim, por que não ter uma xuxinha? Então fui lá, comprei uma xuxinha é uma coisa de 2 contos. Então, eu pegar e lá gastar R$2 do meu cachê, do meu dinheiro, botar no meu case, e quando o músico chegar e falar, você tem uma xuxinha? Eu falar, tenho. E ele falar, caralho, tu tem uma xuxinha. Então, tipo, isso é um ponto positivo, a gente tem que ser realmente anjo da guarda. Então, tipo, se ser um anjo da guarda for você ter uma xuxinha, for ter um abridor de cerveja, sei lá, às vezes o músico gosta de tomar cerveja, long neck, se tem um abridor, ou então se tem um afinador para você trocar a corda e o músico precisa que você troque a corda em algumas ocasiões, então, e você tem um afinador, tudo isso a gente vai montando com o tempo. A sua maleta de ferramenta tem que ter um mínimo de equipamento, mas à medida que você for trabalhando, que você for vendo a necessidade, você vai melhorando a sua ferramenta. Então, tipo, se você às vezes não é road de uma banda, você não precisa ter um afinador, por exemplo, mas você tem que ter uma chave de fenda, um martelo, enfim. Isso você vai no dia a dia montando, acrescentando umas coisas, tirando outras. Mas a ideia é você ter a ferramenta necessária para que a solução aconteça e que você seja a solução, né? E eu acho que aqui tem a parte de raid técnico. Eu não vou entrar no raid técnico agora, beleza? Vou deixar para a próxima aula. Aqui tem meus contatos, beleza? Tem meu número, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Você pode falar comigo em qualquer um deles. Tanto para me contratar para fazer serviço de rodagem, de direção de palco, mas também para você trocar uma ideia ou tirar alguma dúvida. Quiser fazer uma oficina também aí no teu serviço, na tua área, enfim, estou à disposição total. Igual eu falei, esse é um projeto Casa Capacita, um projeto de oficinas voltado para a área de produção e um projeto da Paulo Gustavo. A Casa Tradicional passa na Paulo Gustavo e o nosso projeto foi o Casa Capacita, que é uma série de oficinas de formalização voltada para eventos, beleza? Além dessa oficina vão ter mais alguns encontros, beleza? E é isso, a gente agradece a vocês demais que está assistindo, beleza? A gente tem nosso canal, se inscreve em nosso canal do YouTube, beleza? Segue a Casa Tradicional nas redes sociais, Casa Tradicional, você vai achar a gente. E é isso, gratidão demais, um beijo e até a próxima aula.